Então, esse critério da comparação, ele é um critério extremamente rico, cheio de consequências, ele está na base de muitos outros critérios que nós vamos ver em seguida. Nós vamos ver uma lista de critérios, mas na hora que nós analisarmos os próximos, muitos deles estão na base do critério da comparação. Ele é um critério super importante. E o resumo é esse: se você tem duas séries e uma é maior que a outra, o termo geral é maior do que o termo geral da outra. Se a menor divergir, a maior diverge. Se a maior convergir, a menor converge. E nós estamos falando de séries de termos positivos. Esse critério é extremamente útil. Ele dá uns instrumentos para calcular uns exemplos bastante interessantes. Vocês vão ver como que é natural usar o critério da comparação no limite. Pega a série cujo termo geral é seno de 1 sobre n, n de 1 é infinito. Quando n vai para infinito, 1 sobre n vai para zero. E o seno de um argumento que está tendendo a zero, o seno também tende a zero. Seno de zero é zero, a função seno é contínua. Aquele termo geral vai para zero. Nós estamos nos casos que não são óbvios. Quando eu falo para vocês de uma sequência ou da função seno tendendo a zero, com quem que a gente sabe que a função seno se compara? É um resultado super importante dentro dos estudos de cálculo. A própria função. Com a própria função. Isso é uma coisa super... Está lá nos fundamentos do cálculo e das aplicações. Para valores pequenos do arco, o seno de x tem a mesma ordem de grandeza que x. Vocês usam isso em estudos de física para trocar em equações de movimentos oscilatórios. No meio da modelagem, se troca o seno pelo arco e opera com isso sempre. Para valores pequenos do ângulo, o seno é comparável com o próprio ângulo. Então, quando você olha para aquela série seno de 1 sobre n, qual é a série com que a gente pensa para comparar? A série harmônica 1 sobre n, que nós sabemos se ela é convergente ou não. Sabemos que ela é divergente. Então, vamos comparar com a série harmônica. Mas eu não quero ficar sabendo se é maior ou menor. Até a gente sabe qual é a relação de tamanho entre o seno e o ângulo. Mas eu não preciso saber exatamente o maior ou menor. Basta eu fazer o limite para n tendendo a infinito, seno de 1 sobre n contra 1 sobre n. Alguém tem alguma dúvida sobre quanto vale esse limite? Igual a 1. Então, como essa diverge, então eu não entendi muito bem como diferencial A entre B, porque os dois são maiores que zero, mas não existe relação entre eles. não. Não. Como é que é seu nome? Jéssica. Jéssica, sua pergunta é exatamente a essência do critério da comparação no limite. Você não precisa saber no detalhe fino se há uma relação de desigualdade entre uma e outra. Basta você saber que tem a mesma ordem de grandeza. Basta você saber que o limite no infinito é um número. E nem importa se esse número é 1 ou 5. Basta saber que é um número. É exatamente essa a força do critério da comparação no limite, que ele nos livra de ter que fazer o detalhe fino do maior-menor. Eu não precisei, para tirar essa conclusão, me lembrar da relação entre seno e ângulo. A gente pode até fazer, descobrir como é que é mesmo que funciona isso. Quando nós temos arcos pequenos na circunferência trigonométrica, aqui está o arco x, lembra que medido em radianos, isso é o comprimento de arco, a circunferência trigonométrica tem raio 1, então a medida disso em radianos é igual ao comprimento de arco. Esse é o comprimento do arco, aqui está o valor do seno,
Então, nós sabemos que seno de x é maior que zero. Se eu pegar um x maior que zero e menor que π sobre 2, um x no primeiro quadrante, o seno é maior que zero. E quem que é maior? É o seno ou é o x que é maior? É o x. Então, o seno de x é menor que x. Quando eu inverter... Então, quando eu pegar o seno de x, então o seno de 1 sobre n é menor que 1 sobre n. Então, eu não tinha feito essa análise, porque eu não preciso fazer. Estou fazendo por conta da sua pergunta, mas olha como funciona certo. Se eu fizer a análise refinada do saber o maior ou menor, gasto meu tempo fazendo essa análise. Aí eu descubro que o seno de 1 sobre n é menor que 1 sobre n. Como essa é divergente, eu não concluo nada. E é exatamente disso que o critério da comparação no limite nos livra. Se fosse maior, eu teria resolvido, né? Porque aí eu concluiria que era maior que 1 sobre n, então diverge. Mas por azar deu menor. Só que eu não preciso de nada disso, porque eu sei que a ordem de grandeza é a mesma. E é isso que o critério diz. E tanto faz quem se põe em cima, quem se põe embaixo. Porque o grande força está no item 1, tende para um número. Se você trocar, vai tender para o inverso e a conclusão vai ser a mesma. Tem mais um critério básico, extremamente importante, que chama-se critério da integral, que usa uma ideia de integral imprópria. O conceito de integral imprópria, ele aparece rapidamente quando vocês estudam integral definida. Eu vou fazer uma recordação aqui. Quando a gente estuda integral definida, teorema fundamental do cálculo, o conceito básico de integral, muitas vezes a gente coloca nos teoremas a hipótese de que a função seja contínua. Simplesmente porque se a função é contínua, ela é integrável e eu posso olhar as consequências do que eu estou querendo discutir. Às vezes a gente coloca nos teoremas que a função é integrável, abranda um pouquinho a hipótese, permite que a função tenha algumas descontinuidades e ela continua integrável. Às vezes a gente até deixa que só escreve a possibilidade da integral existir no próprio enunciado do teorema. Eu vou colocar que a minha função seja contínua, porque eu quero usar num contexto em que os meus exemplos todos, as funções vão ser contínuas. Então, vou começar com uma função contínua. Nós dizemos que a integral imprópria, então eu vou fazer isso bem rapidamente, porque é só uma recordação. A integral imprópria, integral de 1 a infinito da função, é convergente. Veja que isso não se enquadra no conceito básico de integral definida. Integral de Riemann, integral definida de Riemann, aquela que se estuda com o teorema fundamental do cálculo, que é o limite das somas de Riemann, que na hora de calcular uma integral definida, você pega a primitiva da função, calcula no extremo superior menos no extremo inferior. Todo esse contexto, necessariamente nós trabalhamos em intervalos limitados. Tem um extremo inferior que é número e um extremo superior que é número. Aqui eu escrevi infinito, porque isso chama-se uma integral imprópria. Então é a integral de 1 até mais infinito. Quando é que a gente diz que a integral imprópria de 1 a mais infinito é convergente? Quando se ocorre o seguinte: se o limite da integral de 1 a b, com b tendendo a mais infinito, se esse limite é L número real finito. Vou fazer um desenho para vocês se lembrarem do que eu estou falando. Desenhei uma função decrescente tendendo a zero, porque é um contexto em que, tipicamente, as integrais impróprias têm chance de serem convergentes. Mas ninguém está dizendo que a função tem que ser assim. A função podia ter qualquer cara. Você define a função no intervalo que começa em 1 e que se prolonga para mais infinito.
eu uso os recursos básicos de integral definida, teorema fundamental do cálculo, e calculo a integral de 1 a b. Isso é integral definida básica que se calcula com o teorema fundamental do cálculo. Como é que se calcula? Calcula a primitiva, calcula-se a primitiva da função f, calcula a primitiva no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. O teorema fundamental do cálculo. A hora que você fez esse cálculo, a resposta depende, claro, da f, depende de eu ter começado no 1, mas depende também do b. Aí faz o limite quando o b tende para infinito. Como qualquer processo limite, o limite para b tendendo a infinito pode dar um mais infinito, pode não existir, pode acontecer várias coisas. Imagine que esse limite, quando b tende a infinito, dê um número real finito. Aí eu direi que esta integral até mais infinito é convergente e nesse caso eu escrevo que a integral até infinito é igual a esse número. Isso que se chama integral imprópria. Claro que se essa função aqui ficar uma função que assuma valores, entre aspas, grandes, essa integral, esse limite, quando você toma limite para b tendendo a infinito, pode dar mais infinito e a integral imprópria vai ser divergente. Não vou dizer que ela é convergente. Convergente é quando o limite para b tendendo a infinito dá finito. Tudo bem? Isso é um conceito que se discute rapidamente quando você faz cálculo básico integral de uma variável, e é o conceito de integral imprópria. Eu vou ter um critério vou usar essa ideia para fazer séries. Então eu vou ter um critério de convergência de séries agora. Então, eu vou ter uma função, vou colocar hipóteses sobre a minha função. Minha função tem que ser contínua. A continuidade é para garantir o bom comportamento da função, integrabilidade, que tudo funcione super bem, tem primitiva, posso usar o teorema fundamental do cálculo, todas as técnicas, todos os estudos feitos no cálculo de integral definida se aplicam para essa função porque ela é contínua. Mas eu vou imaginar mais duas coisas, que ela é decrescente e positiva. E agora imagine que eu calculo os valores desta função sobre os números naturais n. Calculo f de 1, f de 2, f de 3, f de 4. E que estes valores vão ser a sequência numérica, A1, A2, A3, A4, lá de partida. A primeira coisa que eu fiz no comecinho da aula, quando fiz o nosso resumo de onde nós estávamos. Começa tudo com uma sequência numérica e a partir daí nós construímos a série. Então imagine que aquela sequência numérica lá do início seja o valor da função f calculada nos naturais. Conclusão. Calcula a integral imprópria da f. Por que isso é bom? Por que eu gosto desse enunciado? Bom, porque para calcular a integral imprópria da f, você tem uma função, se escreve uma integral de 1 até b, se calcula a primitiva, se calcula o teorema fundamental do cálculo. São técnicas que nós dominamos muito bem dos cálculos anteriores. Nós estamos muito à vontade para fazer uma integral de 1 a b. Claro, nós sabemos de todas as dificuldades de fazer integral. Mas sempre que eu souber fazer a integral, eu consigo tratar a integral de 1 até b. O fato de eu tirar alguma conclusão sobre a integral imprópria da f me dá conclusão sobre a série numérica determinada pela sequência n. Essa que é a força desse resultado. E é um C e somente C para convergência.
a série numérica converge, C e somente C, a integral imprópria da f converge. Destaque importante do enunciado. Eu escrevi com converge, mas tem um C e somente C. Então, automaticamente, se de um dos lados alguma coisa divergir, do outro lado diverge também. Vou explicar de onde vem esse resultado. É um resultado extremamente bonito o que acontece nessa situação. Então imagine uma função f que seja contínua, decrescente, positiva. Não é essencial que ela vá para zero. Mas se por um acaso essa integral for convergente, integral imprópria, automaticamente ela vai para zero. Se ela não for para zero, automaticamente essa vai ser divergente e a série vai ser divergente. Mas eu gosto de pensar nos exemplos em que ela vai para zero. A minha sequência é a seguinte. 1, f de 1 é o A1. 2, f de 2 é o A2. E assim para todos os naturais. Função contínua, positiva. A gente pode interpretar a integral definida em termos de área. Não estou dizendo que integral definida é sinônimo de área. Mas, se você olha para uma função contínua, positiva, e pensa na área debaixo do gráfico, tem toda a relação com integral definida. Nesse caso de uma função contínua positiva, a área debaixo do gráfico é dada pela integral definida. Eu vou misturar a série com a área debaixo do gráfico da função. E aí, aquela conclusão sobre o limite vai saltar aos olhos, vai ficar super visível. Olha que coisa assim, bonita. Eu sempre digo isso, matemática, além de tudo, é bonita. Não precisava ser bonita. Ela já é útil, já é importante, já resolve um monte de problemas. Agora, além de tudo, ela é bonita, que é uma coisa, um brinde, né, adicional para quem estuda matemática. Olha que interessante, vou fazer uma relação. Os ANs, turma, os ANs são os valores f de n. Então, eles são comprimento desses segmentos. A1, A2, A3. É verdade. O AN, numericamente, é esse comprimentinho. Só que eu vou interpretar como área, ao invés de interpretar como comprimento de segmento. Área de um retângulo de base 1. Quando você tem um retângulo de base 1, a área é a altura vezes 1, então coincide numericamente com a altura. Então, olhe este retângulo. Peguei o A2 e joguei para a esquerda. A3, joguei para a esquerda. A4, se você concorda que A2 mais A3 mais AN, eu venho com essa soma até um certo AN, é a soma de uma série de retângulos, n menos 1 retângulos, e ela é menor ou igual do que a área debaixo do gráfico da função. Porque todos esses retângulos estão contidos propriamente debaixo do gráfico da função, na região debaixo do gráfico da função. Então isso aqui é menor ou igual que a integral de 1 a n da minha função f de x integrada em relação a x. Todo mundo enxerga isso? Esse desenho? Agora eu vou acrescentar o A1 nessa soma. E só de acrescentar o A1, a desigualdade inverte. O que ocorre quando eu acrescento o A1? Olha para este retângulo agora. Eu pego o A1 e jogo para a direita. Qual é a área deste primeiro retângulo azul que eu escrevi? Base 1, altura A1. Então esse primeiro retângulo tem área A1. Mais retângulo para a direita, de altura A2. Retângulo para a direita,
de altura a 3. Agora isso é maior ou igual? Porque se você tomar a reunião dos retângulos que eu desenhei em azul, eles contêm o gráfico a região de baixo do gráfico da função. Então isso é maior ou igual que a integral de 1 a n de f de x dx. Veja se vocês concordam com essas duas desigualdades. Acabou, está demonstrado o teorema. Volta para o enunciado. Suponha que a integral imprópria converge. Quer dizer que isso tem limite finito. Então esta soma, que é menor, tem limite finito. Critério da comparação. Suponha que a integral diverge. Então isso vai para infinito. Esse é maior. Vai para infinito. Ah, tem uma diferença entre um e outro, que é colocar ou não colocar o A1. Colocar ou não colocar o A1 interfere no valor da soma, mas não interfere no fato da soma ser finita ou não, de ser uma série convergente ou não. Se a série converge, então essa soma vai para finito. Uma soma no limite é finita, então essa integral tem que ser finita. Se essa soma diverge, como ela é menor, essa integral tem que divergir. Aí a conclusão sobre a série passa para a integral e da integral para a série passa trivialmente, porque tem uma relação de maior e menor envolvendo série e somas parciais. Sendo que, claro, uma das somas parciais tem o A1, a outra não. E tudo segue por conta da f ser uma função positiva e decrescente, me permite escrever estas desigualdades. Super legal isso, hein? Claro, não tem os detalhes da prova aqui, isso não é uma prova redigida, isso é a ideia de uma prova, né? Deveria escrever aqui, ideia da demonstração. Mas é um fato extremamente elegante, muito bonito de ver.